Bom, retomando então um conceito que nós conversamos no nosso primeiro momento da nossa fala, nossa primeira fala aqui, quando a gente fala de plantação de igrejas, nós estamos conversando sobre a missão de Deus. Deus está em missão no mundo, Deus está fazendo e operando, revelando a sua graça, o seu amor ao mundo, e a igreja participa desta missão. E uma das formas que a igreja tem de participar na missão de Deus é a partir e através, eu diria, da plantação de igreja. A igreja participa da missão de Deus de várias formas. Esse conceito é um conceito que nós precisamos dominar e termos muito consciência dele quando falamos a respeito de plantação de igrejas. Todos os teóricos, todas as pessoas que se debatem, se debruçam na discussão desse tema, relembram para nós a questão da missão de Deus e do entendimento de que nós plantamos igrejas porque nós estamos participando da missão de Deus. E essa é uma das formas de participar na missão de Deus. Um dos primeiros modelos pode ser classificado como o modelo em que o plantador de igreja, ele sai para plantar igrejas. É um modelo em que o plantador, ele é um pioneiro no solo, aonde ele vai plantar a igreja. Ele pode ser um pastor, um leigo, que sai com essa vocação, esse propósito de plantar uma igreja em determinados lugares, né? Os autores que nós lemos, o autor vai falar que um único plantador de igrejas se muda para uma região-alvo e começa aquele trabalho ali do zero. Na nossa cultura brasileira, nós temos muitas histórias de igrejas que nasceram a partir dessa experiência, de plantadores que saíram e foram para alguma região onde não tinha igreja, ou que até tinha igreja, mas queria plantar aquela igreja ali, e esse plantador iniciou o trabalho ali de uma igreja. Também há modelos de plantação de igreja que nascem a partir de equipes. Nós vamos depois dedicar um tempinho mais para conversar sobre isso. Mas esses modelos, em resumo, é quando uma equipe de plantadores formada e preparada, e os membros dessa equipe, com diversos dons, elas saem, então, para, juntamente com um plantador ou aquela equipe, com esse intuito de plantar uma nova igreja. Há também o modelo de colonização, quando algum grupo de pessoas mudam para uma região, e esse grupo de pessoas, às vezes da mesma igreja ou não, eu lembro que algumas experiências de igrejas que eu participei, a gente ia olhar a história delas, e aí, dentro dessas histórias, constava o seguinte, que um grupo de cristãos foram para aquelas cidades, e algumas igrejas que eu pastoreei eram mais ou menos assim, foram metodistas, foram presbiterianos, foram batistas, eles se uniram e formaram primeiras reuniões, formaram primeiras igrejas, depois elas foram criando depois as suas denominações individuais, mas no primeiro momento houve um esforço, né? Então, esse modelo de colonização é quando um grande número de pessoas, como eu disse, geralmente da mesma igreja, se muda para uma região e funda uma nova igreja. Há também plantação de igrejas de não residentes, onde pessoas que moram numa outra região fazem incursões a uma outra região, às vezes cidades próximas, ou não, né? Às vezes pode ser um movimento também esporádico. Por exemplo, eu diria que talvez o projeto Uma Semana para Jesus pode ser classificado dentro desse modelo também. Um grande número de cristãos vão para uma cidade e lá trabalham na implantação da nova igreja, né? Então, esse modelo de igrejas de não residentes também é classificado dentro dessa perspectiva. Um grande grupo vai, mas não reside ali, permanece por um período enquanto aquela igreja é implantada. Há também plantações de igrejas internacionais, normalmente quando um grupo de determinado país, às vezes, migra
para um outro país, e ali cria uma denominação, uma igreja da sua origem, ou, quando intencionalmente também, um grupo de pessoas que estão em outro país cria uma outra igreja filial ali naquele país. Plantação de igreja, plantação indireta de igrejas, também são modelos em que as pessoas, muitas vezes, sem uma intenção objetiva de plantar uma igreja, um grupo começa a reunir, de repente, às vezes, pode ser numa universidade, de repente, um grande aglomerado de grupos pequenos, células, em um espaço, e aquele aglomerado de cristãos ali começa a surgir a necessidade de a plantação de uma igreja naquela região, naquele lugar, naquela localidade, né? Ou, de repente, um grupo começa, por exemplo, como eu falei, um trabalho de evangelização na universidade, num colégio, ou numa outra instituição, e daquele grupo pequeno, daquele grupo de discipulado, daquele grupo, daquela célula, surge uma igreja que, em princípio, não era a intenção, mas que as coisas foram ganhando corpo, e surgiu, então, aquela nova igreja. Outros modelos também e aí a gente agora está conversando um pouco sobre modelos, mas pensando na dinâmica de reproduções de igrejas também. As igrejas elas criam outras igrejas, e, numa perspectiva missional, é esperado que essas igrejas filhas continuem também reproduzindo outras igrejas. São outras perspectivas a respeito de modelos de igreja, mas nós estamos falando aqui mais especificamente sobre reproduções, né? Que também podem ser chamados de modelos de plantação de igrejas também. Tem a plantação de igrejas no modelo mãe e filha, em que uma igreja forte, ela empreende esforços, designa um grupo de irmãos para uma região onde é alvo, ou um grupo que é alvo, e daquele trabalho surge, então, uma nova igreja, filha desta igreja que empreendeu aqueles esforços para o nascimento daquela nova igreja. Há também a plantação de igrejas multisite ou satélite, onde, em torno de uma igreja forte, outras igrejas também elas se unem. E nós temos algumas experiências, por exemplo, em Campinas, que eu diria próximo a isso, em que, por exemplo, igrejas fortes colocam em várias regiões da cidade telões e reproduzem o mesmo culto daquela igreja, naquele espaço, e, a partir dessa reprodução, pessoas são alcançadas. Ali também tem uma dinâmica de igrejas ali naquela região, né? É multisite porque pode ser reprodução, de repente, de um CD, de reprodução de um culto. E hoje, com a questão da internet, facilmente você pode construir mecanismos com as novas tecnologias em que você reproduz o culto de uma igreja em várias regiões e espaços, e as pessoas se reúnem ali e também experimentam o culto. Pode ser na mesma cidade, como também fora da cidade também. Plantação de igrejas multimães, ou parceria, né, onde várias igrejas se unem para também empreender esforços na criação de novas igrejas. Aí podem ser igrejas do mesmo segmento ou igrejas de segmentos diferentes. São várias igrejas estabelecidas que cedem membros também para iniciar aquela igreja filha daquela região ou em outra cidade. Plantação de igrejas povo-foco ou multicongregacional é um modelo de igrejas onde a igreja estabelece uma nova congregação entre um grupo étnico ou social, em particular, geralmente usando o mesmo edifício daquela igreja ali. Então, naquele edifício se reúne várias igrejas, ou uma igreja nova criada com um propósito, um fim, ou para trabalhar com um grupo específico, étnico. As congregações são organizadas e ligadas, né? Ainda que tenha perspectivas, focos diferentes,
se reúnem no mesmo prédio, mas são igrejas que têm ali uma certa ligação também. Rede de igrejas nos lares, esse modelo, algumas igrejas, mundo afora, e até no nosso país, às vezes, elas não têm um prédio fixo e, às vezes, se reúnem e se organizam a partir de grupos pequenos, de células. São igrejas que alguns autores chamam de igrejas invisíveis. Elas se organizam em torno de várias células que estão distribuídas na cidade, se entendem como igrejas. Algumas têm um espaço físico, outras, às vezes, não têm um espaço físico, elas são unidas pela comunhão, né? O autor diz que as igrejas caseiras multiplicam-se por divisões de células como estrutura mínima, né? Geralmente, elas são dirigidas por leigos, e o plantador pode ser ou não um pastor, mas tem um orientador que catalisa toda a questão da identidade e catalisa também toda a questão, eu diria assim, não só da identidade, mas da dinâmica pastoral e também da dinâmica de cuidado desta igreja. Algumas igrejas orgânicas, novas igrejas do nosso tempo, se organizam a partir dessas experiências, né? E outras se organizam a partir, inclusive, da rede virtual, né? Então, toda a comunicação e todo o processo, às vezes, de algumas igrejas são a partir, às vezes, da rede. Algumas igrejas orgânicas, hoje, elas têm células em vários espaços e a internet passa a ser um espaço onde o líder, às vezes, catalisa e dirige aquele grupo. Plantação de igrejas por prioridades, aqui também pode ser visto como estratégias regionais de plantação de igrejas, em que um grupo, a igreja escolhe, por exemplo, uma localidade onde deseja plantar uma igreja e foca todos os objetivos, então, para priorizar ali, no caso, a plantação e a colheita daquela igreja naquele espaço. Plantação de igrejas por cabeça, ponte ou estratégica, ela procura estabelecer pelo menos uma igreja em cada cidade ou vila, não evangelizadas, geralmente separadas por distância geográfica. Então, a igreja escolhe as cidades pontuais, escolhe os bairros pontuais e estabelece essas igrejas, essas localidades, com o fim, com o objetivo, muitas vezes, de expandir aquela dominação e alcançar também pessoas nesses espaços. Plantação de igrejas por agrupamento, procura estabelecer um agrupamento de igrejas relacionadas em áreas geográficas também limitadas. São variações, algumas são variações de grupos possíveis, né? Plantação de igrejas por propagação da videira, né? Achei interessante esse nome, e aí esse nome ele é um nome sugestivo a partir da Bíblia, porque você sabe que a videira é uma planta que precisa estar envolto a algo ou segue um certo trilho, né? Então, essas igrejas são igrejas em que elas normalmente nascem em torno, por exemplo, de alguma rota, seja de uma rota de viagem, cidades, vilas, né? E em torno daquela rota, seja comercial, ou seja uma rota de transporte, pela a viabilidade daquela rota e participação, presença de várias pessoas naquele segmento ali, acaba nascendo uma igreja. E aí, quando eu li esse aspecto, eu lembrei, né, que em muitas igrejas nossas metodistas, do passado, elas foram criadas assim a partir de algumas rotas, né? Rotas, por exemplo, aqui em São Paulo, do trem, e também assim rotas comerciais. Então, porque as pessoas iam e vinham, e aqueles espaços ali sempre estavam sendo transitados, nascia uma igreja. Ou centros econômicos também, onde as pessoas iam e vinham, nasciam uma igreja metodista. Plantação de igrejas espontâneas ou de diáspora tem a ver com também processos em que muitas vezes
as pessoas são obrigadas a saírem dos seus espaços, dos seus lugares. Nós vivemos hoje dinâmicas de imigração, por exemplo, muito forte, mundo afora, e muitas vezes essas pessoas, diante de situações de diáspora, processos migratórios, acabam se reunindo e criando também igrejas onde eles podem dividir as suas dificuldades, suas lutas e também adorar a Deus. São igrejas que surgem nesses contextos. Aqui eu fiz um quadro para classificar um pouco aquilo que eu diria que, historicamente, nós metodistas temos como modelo de plantação de igrejas. De algum modo, já foi falado isso aqui, mas vale a pena lembrar, né, que, ainda que tenha variações, historicamente, o metodismo ele se organizou na criação de igreja a partir de uma igreja autônoma, né, que a gente poderia chamar de uma igreja-mãe. Essa igreja-mãe, ela tem o desejo de criar uma nova igreja, então cria um ponto missionário, num lugar específico, num bairro, e com o fortalecimento desse ponto missionário, o desenvolvimento natural disto aquele ponto missionário se tornar uma congregação, e o desenvolvimento natural disto, quando é bem sucedido no processo metodista, é que aquela congregação se torne depois uma igreja autônoma, filha, e resultado desse projeto, desse processo de plantação da igreja, né? O professor Nicanor Lopes, como já foi várias vezes indicado aqui, diz que, na tradição metodista, todo esse processo de criação de igrejas aqui, a ação missionária, a identidade missionária da nossa igreja em terras brasileiras, caminha com essa tríade, né? A tríade de plantar igrejas que tenham responsabilidades com a pregação, ou seja, a evangelização, com um processo educacional e também com a responsabilidade social. Então, o nosso jeito de fazer e criar igrejas, de plantar igrejas, respondem nessa perspectiva e dessa identidade, ou seja, quando nós criamos igrejas, nós queremos que as nossas igrejas metodistas elas tenham esse comprometimento. Num olhar, eu diria assim, para a nossa realidade brasileira, eu trago aqui algumas percepções, e até pediria que vocês, no momento de diálogo aqui, pudessem também nos ajudar, quem sabe ampliar essa visão, mas, na minha perspectiva, eu penso que, no nosso país, os modelos de plantação de igreja, prevalece muito a figura do plantador ou da plantadora, do plantador autônomo, da plantadora autônoma. Ou, naqueles modelos que nós vimos lá, né, o plantador que sai nos diferentes espaços, lugares, e vai a um espaço, um lugar-alvo, e cria uma nova igreja. Apesar de que algumas igrejas direcionam esse processo, mas eu penso que na nossa cultura tem muito disso ainda. Essa coisa do plantador aventureiro. Até ontem, o nosso irmão da igreja Vila Formosa, é isso? Francisco, ele descrevia um pouco disso. Aí, quando ele falava assim, né, eu imaginava assim na minha mente assim, o plantador, de algum modo, na nossa cabeça, ele parece aquele Indiana Jones, não parece? Aquele que sai. Ainda permanece no nosso imaginário, na nossa cultura, esse plantador, ou essa plantadora que sai, aventurando nos lugares longínquos para plantar a igreja. E eu diria assim que esses modelos, até dentro das perspectivas do século XXI, têm mudado e precisa mudar mesmo, porque nós temos vários desafios. Nós conversamos sobre contextos, por exemplo, nesses dias, e cada vez mais há necessidade para os contextos e realidades que nós temos aqui no Brasil, a gente pensar em dinâmicas e também em processos bastante dinâmicos e criativos para gerarmos novas igrejas, né? Mas ainda eu acho que impera esse modelo do plantador aventureiro. Normalmente, eu penso que a figura do plantador de igreja,
é centrado na figura do pastor ou do missionário, ou da pastora ou da missionária, né? Esse agente, essa pessoa que é, eu diria assim, o especialista da religião e que vai plantar igreja. Destoando um pouco daquilo que acontece mundo afora, porque os movimentos de plantação de igreja mundo afora, vários teóricos têm dito isso, que eles foram movimentos muito criados por leigos, e a força desses movimentos estava nos leigos. Eu diria assim, não tem, e com essa palavra não quero dizer assim, esse modelo centrado no pastor, na pastora, no missionário, na missionária é o ideal, ou não, o modelo ideal é centrado nos leigos, né? Eu diria que não importa, o que importa é que a gente se envolva dentro daquelas perspectivas que nós colocamos aqui, de um comprometimento com a plantação de igrejas integrais, comprometidas com a realidade, né? E é importante nós resgatarmos a compreensão de um todo, de que tanto pastores, leigos, são chamados para contribuir com esse ministério, essa obra, né, de gerar novas igrejas que possam, no contexto em que nós estamos, ajudar na propagação da graça, do amor de Deus, na propagação do Evangelho, e também aquilo que nós dissemos, né, que, na nossa perspectiva latino-americana, a gente entende que criar novas igrejas é também criar novas igrejas não só para levar a salvação às pessoas, mas também levar a transformação das realidades que estão em nossa volta. A plantação de igrejas em equipes parece-me que é uma experiência nova no nosso contexto. E alguns teóricos também dizem que, em alguns espaços também, essa tem sido uma experiência nova também. A gente percebe algumas experiências aqui, algumas experiências ali, mas me parece que essas outras experiências prevalecem aí no nosso contexto. Apenas para interagir um pouquinho com vocês aqui, acrescentaria alguma coisa a isso que eu disse? Esse aventureiro seria o Indiana Jones, na sua fala, essa figura que você, né, lançou mão, que a gente conhece do cinema? Seria esse o aventureiro? É só para a gente estabelecer aonde estamos, sim, porque não ficou muito claro para mim. Se for, ok, acho que a gente vai ter um diálogo aí, mas porque esse aventureiro sugere muita coisa. Eu estou explicando, né? Ok. Para você, esse aventureiro é o cara que o bispo de repente convida de outra denominação para mim, que não tem um chão metodista, e ele vem como nome de aventureiro, missionário, né? Aventureiro, não, o cara tá tal, ele está desbravando, mas ele vem com garantias, né? Subsidiado. Ele pode até fazer contas em nome da igreja que depois vai ficar para um CNPJ pagar, que é o da Associação da Igreja Metodista. Então, é muito curioso quando você traz esse aventureiro, porque tem várias facetas de aventureiro, e, para mim, essa é a mais perigosa e é a que mais tem acontecido. É claro que eu não quero polemizar agora, mas depois eu gostaria de voltar a essa questão. Maravilha. Veja bem, o aventureiro é uma imagem para descrever aquilo que está no imaginário, não esse que você traz, que eu acho importante discuti-lo. Mas assim, sim. Aí, no momento das perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque vai ser importante. Mas o aventureiro que eu digo aqui é que há no imaginário brasileiro essa ideia de que quem planta a igreja é aquele que tem que sair desbravando, sendo da própria denominação, uma pessoa séria, até uma pessoa séria mesmo, há esse imaginário de que ele vai desbravar. Mas tem também esse outro aventureiro que você coloca aí, que também ele cria algumas dificuldades para a gente, ok? Mas quando eu disse aqui desse plantador autônomo, é para classificar, então, grande parte dos plantadores de igrejas que tem nas nossas denominações, né? Quando eu digo do aventureiro também,
essa pessoa até bem intencionada, mas que sai para desbravar e espaços que muitas vezes outras pessoas não iriam, para desbravar e criar uma nova igreja. Mas também, como o Gessimar lembra, tem também outras facetas desse aventureiro que também está no nosso contexto muito presente hoje. Acho que a gente perdeu muito na igreja aquela ideia do passado. Você tinha aquele aventureiro, eu caminhei na sua direção. Sim. O aventureiro, aquele leigo, aquela leiga, que pegava o trem de Desbravador, né? de Ipatinga para Barão de Cocais, e ali no caminho parava, plantava, sabe? Via uma possibilidade. Ele queria apenas desbravar, ele queria apenas plantar uma igreja, ser aquilo que a igreja fala, né? Cada metodista, onde vai, né, a casa dele é um ponto, não é isso? E eu penso que, dentro disso, nós perdemos esses aventureiros. Hoje a gente caímos um pouco naquela clericalização, né, que está lá em cima, né? Se não tem um pastor, uma pastora, uma MD, não tem plantação de igreja. Não seria um pouco essa questão aí? Perdemos, nós mesmos matamos o aventureiro? Vamos brincar um pouquinho no nosso campo metodista, os aventureiros da missão, né? Matamos esses camaradas, né? Esses aventureiros, as aventureiras. Bem intencionados, pessoas que seguiam as rotas, como você falou, às vezes, de transporte, rotas econômicas, e levavam o evangelho, criavam novas igrejas. E você coloca uma questão importante mesmo, né? Que assim, muitas vezes esses plantadores autônomos eram leigos, né? Eram leigos. Então, nessa perspectiva até romântica, que eu destaco esse aventureiro aqui, né? Mas não dá para esquecer o que o Gessimar disse também, porque é uma realidade também hoje em alguns celeiros, né? Já que falado de leigo, na verdade, assim, quando eu pensei na imagem aventureiro, naquele momento, porque tudo é muito amplo, você pode dar o entendimento que você quer. Mas eu até pensei no filminho que passou ali do cara que leva ele e a esposa na tribo dos canibais, negócio meio... Mas não é aventura, assim... A minha preocupação maior, e talvez eu até sugeri que a gente, talvez num próximo estudo, pense um pouco disso, são dois aspectos. O primeiro é como fazer com que igrejas locais se envolvam nesse negócio. Porque é um projeto nacional importantíssimo, que tem a ver com a nossa identidade metodista e com o ID, seja qual for o conceito, mas de levar a igreja, mas que a igrejinha lá na Vila Formosa, Arthur Alvim, estou falando do meu distrito, não sabe muito o que está acontecendo. Então, para não deixar o cara aventureiro ser só ele, né? Independente de se ele é um pastor ou um leigo, mas que a estrutura da igreja não o abandone. Sim. Essa é uma preocupação minha. E o único jeito da estrutura não abandonar é a igreja local estar consciente para que, de alguma forma, também contribua. Com relação assim, eu acho assim, sempre tem um risco nesse negócio do aventureiro. Eu conheço e tenho histórias que às vezes a gente se perde um pouco, mas de pastores que foram a campo missionário e pegaram malária, pegaram doença de Chagas, e aí a gente tem todos esses riscos. Não é tão simples e bonito assim, não. Então, assim, hoje em dia, algumas igrejas têm se despertado também para a importância do uso de equipes na plantação de igrejas, por compreender que esse processo da presença de um grupo de pessoas, de equipes, pode otimizar o trabalho de plantação de igrejas. Porque também, assim, quando fica apenas na mão do pastor, da pastora, ou de um plantador, um missionário, que tem essa vocação de plantar igrejas, muitas vezes ele fica lá só, sem aquele apoio, sem uma direção, sem um grupo que possa ajudá-lo nesse processo. Inclusive,
algumas regiões, por exemplo, e aí, falando novamente para o ambiente metodista, eu não sei muito bem como é que é aqui na terceira região, mas na quinta região, eu lembro que, no primeiro momento, os projetos Uma Semana para Jesus, que visava também criar e fortalecer novas igrejas, nomeava-se o pastor para lá, e o pastor ficava depois lá com um monte de fichas e, às vezes, desesperado. Essa realidade mudou hoje. Hoje, vai uma equipe antes e vai depois uma equipe que permanece ali dando apoio para o pastor, porque entendem que aquele plantador daquela igreja nascente ali, ele, depois que se segue o Projeto Uma Semana para Jesus, vai precisar de muito apoio. E que ele não vai conseguir visitar, ou ela não vai conseguir visitar, aquelas fichinhas todas, aquele grupo todo. Então, a presença de igrejas envolvidas para dar apoio pós-Projeto Uma Semana para Jesus, e de grupos também, tem sido uma prática na quinta região, não sei se em outras regiões. É isso mesmo, né, Paulo? Então, sempre vai uma equipe antes e uma equipe posterior, né? Por entender que o pastor ou a pastora nomeado ali precisa desse apoio. E também uma igreja também que possa dar também esse sustento, né? É importante que nessa equipe, gente, que se forma para aqueles que desejam plantar igrejas e trabalhar com a equipe, que essa equipe ela tenha obreiros com uma visão comum, porque senão o processo não avança, né? E visão comum não é que diga sim, sim, sim para o pastor, ou para a pastora, ou para o plantador, ou para a plantadora, mas que o objetivo seja o objetivo do Evangelho, de gerar aquela nova igreja e fortalecer aquela nova igreja, né? Visão comum é a visão, ou seja, a perspectiva do reino, não de dizer apenas sim o tempo todo, né? E que também, nessa equipe, as pessoas tenham também habilidades, dons, né? Muitas vezes, o plantador de igreja, ele inicia uma nova igreja, e ele fica ou ela fica com uma dificuldade, por exemplo, como é que eu vou lidar com essas crianças? Como é que eu vou lidar com a música na igreja? Porque o plantador tem que cuidar de muitas coisas e, às vezes, não tem quem o apoie. Alguns grupos que eu tenho feito parte, também eu acho que o Paulo tem feito parte também, se orienta sempre que vai se plantar uma igreja, que o plantador ele dedique muito tempo na formação de uma equipe, aquela equipe base, e só vá para um momento de estabelecimento de um espaço, de um templo, depois que tenha essa equipe que ele gerou, que ele criou, que ele orientou e liderou, que vá para um espaço depois de formar uma equipe. Às vezes, nesse processo que eu estou descrevendo aqui, às vezes há uma ansiedade muito grande, às vezes, do líder de já ir para um espaço, porque às vezes ele reúne já um grupo pequeno, ou vários grupos pequenos, e aí há uma ansiedade, às vezes, de ir para um espaço sem montar uma equipe. Então, assim, nesse modelo que eu estou descrevendo aqui, onde o líder ele vai para um espaço, aí eu diria assim, ele sozinho, ou ela sozinho, e cria, primeiramente, uma estratégia de criar grupos pequenos, criar focos, pontes na cidade, e a partir do momento que ele cria um grupo de gente, é importante que antes que ele vá para um espaço, um templo, seja qual for a designação, o nome, que eles invistam tempo na formação de equipes, para que, quando for para esses espaços, e aí convidar a comunidade para a inauguração dessa igreja, o envolvimento com essa igreja, já se tenha já uma equipe já que possa cuidar das crianças, que possam cuidar do Ministério de Música, área administrativa e outras áreas também da igreja. Esse é um modelo, é uma forma de criar essas equipes. Agora, também há igrejas que, eu vou aqui e volto agora.
Há igrejas também que já partem para um processo de plantação de igreja, aonde o líder ele vai para esse projeto com um grupo de pessoas que tem também vocações e ministérios específicos e, desde imediatamente, já ajuda esse líder, um pastor plantador, uma pastora plantadora, um missionário plantador, uma missionária plantadora de igrejas. Esse grupo já está ali ao lado daquele pastor, ou daquela pastora, daquele plantador, plantadora, para ajudá-lo nesses processos, já com as primeiras pessoas que se reúnem. Alguns teóricos estudiosos desse assunto dizem que se a equipe que está com esse plantador for uma equipe bivocacional, ou seja, que as pessoas tenham também atuações em outras áreas e dediquem apoio a esse plantador, a essa plantadora, isso poderá ser um elemento importante, porque, às vezes, na plantação de igrejas, se tem, às vezes, algumas dificuldades com a questão de recursos, né? Isso quando há essa iniciativa, esse esforço de plantar uma igreja e não se tem muito recurso, vale a pena captar pessoas da sua igreja ou de outras igrejas parceiras que consigam se sustentar para que a obra não seja onerada. Agora, também tem processos também em que também a igreja ela participa e vai plantar uma igreja na região e envia equipes e ela tem também alguns recursos. O ideal é isso, né, que ao plantar uma igreja, a gente tenha recursos para poder já investir nos instrumentos, investir naquele grupo que vai estar ali tempo integral, dando apoio, e daí por diante. Há igrejas no nosso país também que fazem trabalhos em que deslocam famílias que têm essa vocação e têm ministérios para apoiar também o plantador nas regiões onde que vão. É um dos modelos também que se apresenta no nosso contexto também de igrejas que trabalham nessa dimensão de equipes, né? Aqui tem um modelo sugerido ou ilustrativo que o STETS ele apresenta. Então, assim, um modelo de plantadores de igrejas e equipes é onde equipes de iguais, pessoas com vocações diversas e envolvidas com a questão da plantação de igreja, se envolvem esse grupo na plantação de igrejas e cada um trabalha numa área específica. E tem também esse outro modelo aqui, em que o líder ele é o catalisador desse grupo, ele escolhe alguns líderes, ou, às vezes, a igreja apresenta alguns líderes que saem com esse líder para poder implantar um novo projeto de criação de igrejas nos espaços ou grupos focos que se deseja. Uma coisa importante compreender é que esse processo de criação de igrejas a partir de equipes aparece presente na Bíblia. Aí, uma figura que pode nos ajudar nisso é o ministério de Paulo. Nós poderíamos ver também isso na figura de Jesus e seus discípulos. Jesus formou o grupo dos 12 ali, ensinou, mas eu diria assim que em Paulo a gente pode perceber um pouco o dinamismo da importância de trabalhar-se em equipe. Essa é uma aproximação pontual dos textos bíblicos, das experiências que Atos nos relatam, né? Os biblistas aí podem levantar outras coisas, do porquê eles caminhavam em grupos e daí por diante, mas eu diria que a experiência missionária de Paulo e os seus colaboradores nos permite fundamentar ou nos dão alguma base para olhar e pensar a importância do trabalho em equipe. No livro de Atos a gente vê várias experiências nesse sentido, né? Por exemplo, Paulo e Barnabé sendo enviados pela igreja de Antioquia, João Marcos e Barnabé, depois daquela briga lá, né, sendo enviado também e trabalhando para a plantação de igrejas em Chipre. Paulo e Silas indo para a Síria e Cilícia. Timóteo juntando a equipe de Paulo, conforme Atos de 1 a 5.
E Paulo, Priscila e Áquila, colaboradores do apóstolo, também ajudando nesse ministério e trabalhando de forma como equipe na plantação de novas igrejas. Eu repito, hoje, apesar dessa experiência ser uma experiência não muito presente, me parece ser uma atuação bastante importante e interessante para pensarmos essas dinâmicas de plantação de igrejas hoje. E aí, voltando novamente à figura do aventureiro, que é o que o nosso irmão disse, para não deixar lá sozinho o plantador, sem apoio, eu diria que construir e buscar plantar igrejas hoje, onde a gente resgate essa perspectiva até bíblica de colaboradores na missão, isso é bastante valioso, porque aí não sobrecarrega o plantador, o líder, a plantadora líder, que às vezes precisa tomar e dar atenção a algumas questões, às vezes de ordem institucional, que precisa de cuidar de algumas coisas, e aí esse plantador ele tem um apoio de várias pessoas para várias áreas de seu ministério. Além disso, o trabalho em equipe permite também que a gente não se perca também naquele individualismo. É muito comum a gente, quando faz as coisas sozinho, a gente, quando está envolvido em algo que nós somos diretamente os responsáveis, é muito comum a gente, às vezes, até se perder em determinados equívocos e cometer alguns erros, porque, eu sou o gestor dessa coisa aqui, eu estou envolvido nisso, é eu que estou designado para essa missão. Então, a gente corre muitas vezes o risco de se perder também no individualismo, e isso, do ponto de vista institucional, é muito ruim, porque perde também a ligação, perde também, eu diria, a comunhão com as diretrizes da nossa denominação, da denominação que você está ligado. Então, eu diria que o trabalho nessa perspectiva de equipe cria também essa perspectiva de senso de comunidade. Além também de resgatar aquilo que é forte no protestantismo, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Nós entendemos que todos nós, crentes em Cristo, fomos chamados para participar da missão de Deus. Quando também essa tarefa fica ligada apenas num grupo, seja de clérigos, né, ou de especialistas missionários, a gente corre o risco também de uma segmentação desse processo e até mesmo de a gente criar uma situação em que apenas pastores e pastoras podem criar novas igrejas e daí por diante. E de repente, o leigo não se sentir parte desse processo, né? Então, além de ser bênção, o compartilhar de experiências e o aglutinar de esforços na missão, também, eu diria, elimina e evita vários problemas, evita e elimina vários equívocos ministeriais e também, eu diria, resgata também, desde imediato, na plantação da igreja, essa dimensão pastoral do cuidado. O pastor, a pastora já vai ter uma equipe para ele cuidar, pastorear, exercitar aí os seus dons, ministérios e replicar a parte desses líderes também nos grupos focos, nos grupos pequenos que ele cria para poder criar uma nova igreja, replicar também os valores da igreja, os valores pastorais que esse pastor, essa pastora também entende ser importante, né? É importante, eu diria também, na criação de equipes, a gente também pensar que a equipe, além de ser um grupo que pode resguardar o pastor, a pastora, o plantador, a plantadora de individualismos, né? Também eu diria que
o pastor, o plantador, a plantadora, vai poder também, a partir dessa experiência com esse grupo aí, ter um grupo em que ele vai poder contar para as suas orações, diante de certas dificuldades, diante de certos desafios. Ter nesse grupo, um grupo que vai poder também ajudar o pastor, a pastora, plantador, plantadora, diante de algumas dificuldades, de alguns limites que esse obreiro possa ter, né? Muitas vezes o obreiro ele tem uma pegada para uma área, por exemplo, às vezes mais missionária, mas não tem aí uma habilidade muito administrativa. E tendo um grupo de pessoas que tenham essa perspectiva, vai poder ajudá-lo também nessas outras dimensões em que, quem sabe, ele ou ela não seja assim tão bom. Então, nós poderíamos elencar aqui várias questões que eu diria são valiosas para a plantação de igrejas, tendo essa perspectiva de equipes, né? Além de resgatar, eu diria, essa dimensão do sacerdócio universal a todos os crentes, também traz, eu diria, algum tipo de logística organizada também nesse processo. E também evita de deixar ali o obreiro só tendo que sofrer para poder criar uma comunidade. Algumas perspectivas sobre esse aspecto. A Bíblia também nos oferece referências de que uma equipe de plantação de igreja, ela pode ser enriquecida a partir dos dons que as pessoas têm. E aí, a gente olhando para algumas experiências, alguns textos bíblicos, a gente pode olhar, por exemplo, para a figura de Paulo, Pedro, Barnabé, Epáfras, e ver neles figuras de fundadores da igreja, de plantadores da igreja, né? E, por exemplo, pessoas como Apolo, Timóteo, como pessoas que ajudaram estes homens no desenvolvimento da missão, porque tinham esses dons, essas habilidades, né? Por exemplo, esses fundadores tinham os dons de apóstolo, de evangelistas, de pregação, de liderança, fé e encorajamento, né? Muitos desses colaboradores que ajudaram Paulo no desenvolvimento da missão tinham, por exemplo, dons como dons do ensino, administração, encorajamento, aconselhamento. E muitos também, na equipe, eu diria assim, desses homens como Paulo e outros, foram assistentes bastante importantes, né? Pelos dons que tinham, como o dom do evangelismo, da ajuda, da hospitalidade, do encorajamento. Então, eu diria que uma equipe de pessoas ajudando no processo de plantação de igreja ajuda no enriquecimento, eu diria, da própria dinâmica e identidade da igreja, e ajuda também no enriquecimento desse processo da plantação de igreja, porque o plantador nem sempre tem todas essas habilidades, e aí a equipe com esses diferentes dons vai ajudar no complemento, e eu diria até na perspectiva de ampliar esse trabalho para que as lacunas que o plantador tem sejam atendidas a partir de outras pessoas que têm dons e ministérios diferenciados na vida da igreja. Aqui é apenas um exemplo a partir da Bíblia, mas eu diria que o contexto atual, a gente pede e poderia até ampliar essas dinâmicas de dom. Que tipo de dom precisaria de um grupo, uma equipe que fosse participar da plantação de igrejas lá no litoral, né? A irmã dizia, tem que ter o dom que o meu esposo tem, né? Tem que jogar bola, tem que jogar futebol. É isso mesmo? Tem que jogar futebol, porque aglutina muita gente, ele tem essa habilidade, né? Não sei. E contextos urbanos? Que grupo de pessoas nós poderíamos unir, juntar, para que esses grupos nos ajudassem nas dinâmicas urbanas que convivemos nas nossas cidades, né? Então, eu diria que esses dons presentes no passado continuam sendo relevantes ainda para a atualidade, mas novas habilidades, novos dons
são requeridos nesses tempos. E um plantador, uma plantadora, quando verificar aí a constituição da sua equipe, é importante que olhe para a realidade e olhe também para esses grupos de pessoas que vão auxiliá-los, no sentido de somar com ele nesses esforços, nas regiões, nos lugares, nos espaços onde estão, né? Alguém que mora em região talvez ribeirinha, e que tem que pegar barco, diria, eu preciso de uma pessoa que tenha o dom de poder conduzir o barco, porque eu não mexo com barco de jeito nenhum, né? Então, uma equipe de plantadores de igreja pode ajudar o plantador, a plantadora, em várias questões, porque o nascimento de uma igreja, como qualquer, até mesmo uma igreja, se uma igreja consolidada, traz muitos desafios e muitas dificuldades. Imagine vocês uma igreja nova, né? Apresenta-se vários desafios, e uma equipe pode ser muito importante nesse processo. Bom, eu diria que em nossa cultura, principalmente no nosso caso específico metodista, eu penso que precisamos encontrar caminhos para trilhar e para aprender como construir novas igrejas, gerar novas igrejas, plantar novas igrejas, dentro dessa perspectiva de que tenha a presença de uma equipe apoiando o plantador, a plantadora de igreja. Até porque, como foi falado aqui, parece-me que prevalece no nosso contexto metodista hoje essa figura de o pastor ou a pastora, o missionário designado, que é enviado para determinados lugares, e muitas vezes ele fica ali como esse desbravador, sozinho, sem o apoio, sem a presença de, às vezes, de uma igreja irmã que possa dar aquele apoio. Então, é um caminho que a gente precisa pensar um pouco mais como otimizar isso, mas se encontrarmos esse caminho, será muito importante para, eu diria, a dinâmica de plantação de igreja, na nossa perspectiva, eu diria, metodista. E, quando se fala também de equipes, a gente também precisa, na nossa perspectiva metodista, pensar também como que as nossas igrejas, inclusive nós metodistas nos chamamos como igreja conexional, como que nós podemos pensar ações em que a criação de novas igrejas nas cidades onde nós estamos, as igrejas possam participar. Aí eu diria assim que seria muito importante que nós envolvêssemos nossa conexidade nessa perspectiva de trabalho em equipe. Em alguns momentos, eu acompanhei alguns casos, por exemplo, na nossa igreja, que um colega pediu, olha, eu desejo plantar a igreja naquele bairro tal. E eu queria ver com vocês, meus irmãos metodistas aqui, como que a gente poderia construir parcerias em que as igrejas pudessem participar com membros da sua igreja, para que nós pudéssemos criar uma nova igreja naquele bairro, para alcançar aquele bairro. E o colega pastor não teve uma resposta positiva. E eu diria assim que nós que temos igrejas metodistas em várias cidades, eu diria que o trabalho de plantação de igrejas em equipes pode ser uma estratégia interessante dentro dessa perspectiva da conexidade, aonde igrejas fortes possam colaborar nessa dimensão, né? Há igrejas que, quem sabe, têm aí mais de um ministério, e dentro dessa dimensão missional, quem sabe essas igrejas possam desafiar uma das equipes de louvor, de música da sua igreja, para poder apoiar algum trabalho de plantação de igreja. Há igrejas que têm um trabalho muito forte com crianças, por exemplo. E quem sabe, seja possível, dentro da dimensão metodista, desafiar uma igreja forte nesta área, a criar uma equipe para apoiar um plantador de igreja numa determinada região, seja da cidade ou da cidade próxima. E aí por diante, há igrejas que têm experiências muito, muito bem consolidadas no campo da administração, pessoas que são muito bem formadas nessa área, poderia também ser designado para ajudar aquela nova igreja
e o plantador, a plantadora, nessas dimensões também, que às vezes o pastor tem que correr para lá, para cá, e não tem, às vezes, eu diria, esse dinamismo para lidar com essa questão de ordem financeira. Então, isso também é um aspecto. Há experiências de outras igrejas, por exemplo, que fazem isso, designam famílias para apoiar alguns plantadores de igrejas, algumas plantadoras de igrejas, e até destacam, olha, você vai ficar por um período ali apoiando esse novo trabalho, e depois desse período, a igreja consolidada, você pode até definir se você vai continuar nesse novo trabalho, nessa nova igreja, ou se você vai retornar para a igreja. Uma coisa também importante também que nós precisamos ter em mente é que, assim, para que esse caminho de plantação de igrejas, de criação de novas igrejas, tenha êxito, é importante que as nossas igrejas também sejam sadias, para que a gente também não replique igrejas doentes, né, nos espaços que nós estamos. E por igrejas sadias, eu não estou entendendo, e não estou dizendo que nós teremos somente uma igreja sadia, uma igreja que não tem problema. É uma igreja que não tenha dificuldades. Aonde tem seres humanos, aonde tem um grupo de pessoas, certamente vai haver dificuldades. E a Igreja de Cristo é um grupo de pessoas que estão em transformação, no caminho da santidade. Mas igrejas sadias eu estou entendendo como igrejas que entendem ser uma igreja em missão no mundo, uma igreja que tem esse comprometimento em levar o Evangelho de Cristo, transformador, para a vida das pessoas e também para os espaços e ambientes que estão. Uma igreja nessa perspectiva pode gerar e ajudar outras igrejas, de forma muito especial, essas novas igrejas, a crescerem, eu diria, com um DNA saudável e com essa perspectiva de transformar a vida das pessoas e também a realidade aonde elas estão. Que Deus nos ajude. Nós somos uma igreja metodista que somos chamadas e que temos como característica sermos uma igreja marcada pelos dons e ministérios, que nós possamos colocar os nossos dons e despertar os membros da igreja a colocar os seus dons à disposição, não só para o trabalho da missão na igreja local onde estão, para o fortalecimento de suas igrejas locais, mas também para o fortalecimento de novas igrejas que devem surgir e que estão surgindo aí a partir de uma perspectiva e da perspectiva metodista. Ok? São essas provocações que eu trago para vocês a partir desse tema. E agora eu gostaria de ouvi-los, né? Algumas das suas contribuições e colaborações também. Então, pastor, nós que estamos lá na área ativa, né? Nós podemos dizer assim, não na teoria, mas na prática, que nós vemos hoje uma grande dificuldade nessa área. E o tema nós temos entendendo aqui que é plantação de igreja. E eu queria abrir aqui um parênteses, né? E dizer que nós estamos plantando igrejas enquanto muitas igrejas estão precisando de ser revitalizadas. Então, enquanto nós estamos num declive, e muitas igrejas descendo, nós estamos dentro de um tema de plantar novas igrejas. Não seria o caso de olharmos para a revitalização, fortalecer, para plantar, porque quando nós falamos em plantar, nós vamos colher aquilo que plantamos. Se plantar mal, vai colher mal. Quando a fala do pastor aí sobre equipe, né, eu já venho trabalhando nessa área de equipe há muito tempo já, e é aqui funciona
Porque não tem como você ir sozinho. Na fala de Jesus mesmo, ele falou, olha, caminha sempre em dois, porque se um cair, o outro está lá do lado. Então, esse negócio de ir sozinho, né? E o que eu queria deixar, enfatizar, né, aqui neste curso, é que as igrejas estão em declives, precisam ser revitalizadas, e precisam de plantar novas igrejas, sim. Mas o que seria hoje a necessidade da igreja metodista? Revitalizar as que estão em declive, ou plantar novas, ou fazer os dois, e como fazer isso? Pastor, a minha pergunta é muito parecida com a do irmão, porque assim, nós nos deparamos com a igreja, como a minha igreja de origem, que plantou, se eu não estou enganado, 6 igrejas. Ela plantou, hoje nós temos 6 igrejas. E nós não vemos mais, falando de terceira região, esse empenho hoje com a questão missionária. Nós falamos muito do ardor missionário, mas nós não estamos vendo essa situação na prática. Pelo menos eu não estou vendo, e se os irmãos me perdoem, né? Então, assim, como nós vamos fazer para que isso aconteça? Para que nós possamos voltar a ser o coração do povo, um povo do coração aquecido mesmo, onde vai buscar vidas, onde as vidas são transformadas, um povo do coração aquecido não só de nome, né? Mas um povo que a igreja se compromete com isso, que é a dificuldade que o irmão aqui de Vila Formosa também falou. Eu passei por uma congregação, e nessa congregação eu esperei ajuda, acho que por 2 anos. Ajuda com o pessoal para trabalhar com criança e para me ajudar com o Ministério de Louvor. 2 anos, e nós tínhamos, no lugar que nós estávamos, nós tínhamos várias igrejas que podiam nos ajudar, mas nenhuma das igrejas se comprometiam, mas no momento não podia enviar. Então, assim, mais ou menos como o irmão falou, como nós vamos fazer para plantar mais igrejas? Se nós precisamos que a consciência pastoral, ou seja, eu falo de terceira região, seja retomada a nível de podermos entender que a obra não é nossa, é do Senhor Jesus, e que nós precisamos estarmos comprometidos primeiro entre nós, para que a obra possa vir. Não é o pastor divino que vai abrir, não, a igreja não é do pastor divino, o pastor divino está fazendo aquilo que Deus chamou, então eu vou ajudar o pastor divino, independendo aonde essa igreja vai ser aberta, né? Como fazer para retomar esse ardor missionário na igreja metodista? Eu quero fazer uma pergunta, dentro da sua explanação, muito boa, por sinal, agradeço a Deus por voltar a casa e participar de um momento tão rico, tão importante e sonhado há muito tempo, né? Louvo a Deus pela iniciativa da faculdade, e dá para a gente essa oportunidade que está lá no campo de vir, ouvir, né? Rever amigos, rever colegas, isso é muito bom. Mas a pergunta é, dentro da sua explanação, de plantação de igrejas, tal, dos esquemas, quanto tempo você diria que levaríamos para, seguindo isso aí, plantar uma igreja? Vamos supor, eu saio daqui, um cara sai, vai lá para a cidade X. Quanto tempo, seguindo esse esquema bem elaborado, levaria isso para plantar uma igreja? Ou seja, plantar, né? Porque nós estamos falando de plantar e não de consolidar, que são duas coisas bem diferentes, no contexto da igreja metodista da nossa instituição. A gente está falando de plantar, não é consolidar. Eu queria que você falasse, na sua concepção, qual o tempo, né? E se, dentro da sua concepção, da sua explanação, isso cabe dentro da igreja metodista, hoje. Porque assim, a minha resposta seria não, né? E vou dizer por quê. Nós temos o que é hoje uma igreja não emancipada, que é em Pouso Alegre,
que por diversas vezes nós discutimos o fechamento dela. Eu fui SD por 10 anos e por várias vezes nós discutimos o fechamento de Pouso Alegre, porque não estava dando resultado. Então, na sua concepção, o tempo, e se cabe dentro da nossa estrutura hoje. Porque você falou aqui, no final, e achei muito legal, para obter êxito é preciso que nossas igrejas sejam sadias. Aí eu coloquei aqui, tomei a liberdade, você não colocou, mas eu coloquei aqui, por sadios, membros saudáveis, líderes saudáveis, evangelistas saudáveis, MDs, né? Missionários, missionárias saudáveis, pastores e pastoras saudáveis, SDs saudáveis, bispo, bispa saudável, colégio episcopal saudável. Você não colocou, mas eu coloquei. Colocou aí, né? Bom, se eu responder um pouquinho aqui, Paulo e também os dois Paulos que estão aqui querem também ter uma parte também que eles podem nos contribuir com esse debate. Eu diria assim que na discussão sobre plantação de igreja, se tem também um debate que é possível revitalizar algumas igrejas, né, que eles chamam de uma replantação, né? Os estudiosos nessa área chamam isso de uma replantação, quando um grupo de pessoas, igrejas, às vezes colaboram com membros que têm dons, e juntamente com um plantador, ou com um líder que já está na igreja lá, eles vão para aquela igreja que precisa de uma revitalização e fazem novamente, vamos dizer, um refundamento, no sentido de, com um grupo de pessoas com dons e habilidades, eles se envolvem na liderança daquela igreja e também participam também como membros ativos, outros, para poder refundar aquela igreja com um novo dinamismo, dando uma revitalização àquela igreja, né? A nomenclatura que nós usávamos e também usamos ainda, né, seria um processo de plantação de igrejas que poderia revitalizar, né? Então, refundaria todo o processo para poder revitalizar aquela igreja que está frágil. Eu diria que no contexto metodista nós temos, pela conexidade, várias possibilidades de fazer isso. Precisamos querer e ter vontade, porque às vezes a gente tem dificuldade de deixar que um irmão possa ir pregar na igreja do colega tal dia, porque vai fazer falta para a gente. Então, a gente vai ter que perguntar muitas coisas. Nós queremos realmente participar dessa missão, colaborar nessa missão e se envolver com essa missão, né? Quanto à questão que o irmão coloca, da questão desse envolvimento que se acabou, né? Esse movimento de plantação de igrejas são movimentos que têm surgido em várias igrejas, na perspectiva de levantar e despertar as pessoas novamente para essa perspectiva de se envolver com a grande comissão, a ação missionária de Deus, de evangelizar no mundo, nas cidades, nos contextos diversos. E eu diria que cabe a cada um de nós, líderes, pastores e pastoras, chamar a igreja para esse novo tempo, para esse novo momento que é se envolver com a obra de Deus, né? Em relação ao que o nosso colega disse por último aí, né? É possível isso na igreja metodista? Eu estou envolvido com esse projeto porque eu creio que é possível, sim. E quanto ao tempo, alguns estudiosos dizem que na criação de uma nova igreja você demora... uma igreja espontânea, por exemplo, que surge, começou um trabalho, alguém começou um trabalho, como diz lá, de evangelização ou de grupos pequenos, e a coisa explodiu. Às vezes, surge muito rápido. Mas, normalmente, esse trabalho demora de uns 6 anos, né? A média, de uns 6 anos, 4 a 6 anos. De 6 meses. Vem cá, Paulo, fala aqui. Se você está falando do processo de gestação ideal, que é o processo de treinamento do plantador e o de uma equipe, 6 meses a 1 ano. Entendeu? Depois, 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. 3 a 5... Não. Para plantar, o que é uma igreja plantada? É uma igreja que nasce.
para nascer de 6 meses a 1 ano. Depois que ela nasceu, para alcançar autonomia, de 3 a 5 anos. O que é autonomia para nós? Autonomia é autossustento, autogoverno, que é a capacidade de formar liderança, e autoproclamação, capacidade de reproduzir uma outra igreja ou se expandir. Isso é análise do que acontece com quem procura seguir um processo. Então, a grande pergunta é assim, se quem está planejando, porque muitas das igrejas nascem sem planejamento. Agora, quem faz planejamento geralmente funciona dessa maneira. São os ciclos de vida de uma igreja. Tá? A gente vai falar um pouquinho à tarde sobre isso também. Há controvérsias, mas a partir dessas análises que se tem feito alguns estudiosos, pessoas têm dedicado, de fato, há um momento que as pessoas chegam na cidade, começam a fazer contatos, e a partir desses contatos, então, ele começa pequenos trabalhos, né, que seria aí a gestação. E pode durar até 6 anos, toda essa construção. O que precisa ser revisto é a questão da conexionalidade, porque é muito fácil nós pequenos querer essa conexionalidade, mas quem é grande não quer se envolver, né? O que me levou à confirmação para o chamado do Ministério Pastoral foi uma reunião de pré-concílio, onde o assunto principal do distrito era se adotava ou não uma igreja que estava uma grande igreja, né, que tem assim um templo enorme, quadra de esporte, espaço assim excelente, mas que, né, rachou e acabou ficando nessa discussão, não podia se sustentar. E uma das falas assim que me revoltou, né, assim como leiga lá nessa reunião, foi quando o SD falou assim: se ninguém quer adotar, mata a filha, né? Aí aquilo lá me gerou uma revolta, eu queria brigar, queria esganar ele, porque eu pensei assim, ele não sabe o preço que uma comunidade paga, né, para poder né, caminhar e se tornar igreja, para depois chegar e falar mata. Né, quer dizer, para ele é simples, né, ele está lá no bem bom, né, na postura né, do cara, né, mas para quem? Para aquela comunidade que sofreu, que ralou, que, né, é cruel. Né? E nesse dia eu recebi mesmo da parte de Deus a confirmação de que eu tinha que vir para o ministério pastoral. Né, porque eu não estava conformada com aquela situação. Então, eu vejo assim, o que precisa ser revisto é essa questão da conexionalidade que é desejada para quem é pequeno, mas que não interessa para quem está, né, na zona de conforto. Né? Então, é isso que precisa, eu acho que é isso que precisa ser repensado. Né? Ela está falando de uma igreja, uma igreja nova, pelo que eu entendi, que era filha. E eu estou numa igreja, 2 anos e meio agora, a igreja mãe, que deveria estar sendo cuidado pela filha. Mas acontece exatamente isso. A gente não sente essa conexionalidade. Toda vez que eu solicito, preciso de professores para criança, preciso para adolescente, preciso de pessoas para me ajudar, porque está se falando muito em equipe. Aí eu estou aqui só pensando, mas que equipe? Eu tenho idosos que são impossibilitados de sair para desbravar aquela cidade, porque é uma cidade montanhosa, com muitas coisas físicas mesmo, dificuldades físicas. Por outro lado, adolescentes, que a gente sabe muito bem a idade da adolescência, né, uma idade de estar pleno vapor, e também não tenho a idade intermediária de juventude, não tenho um grupo ainda de crianças, já era para ter, mas justamente pela falta de professores, os pais trazem, não tem 1, 2 domingo, não traz mais. Ela está dizendo de matar a filha, e eu estou falando, será que não querendo matar a mãe? Porque ela vai completar 90 anos no ano que vem. E como na nossa
cultura, a gente sabe muito bem o que os filhos fazem com os pais, né? Eu acho que a gente está indo pelo mesmo caminho. Será isso? Fico bastante preocupada. Não quero que isso aconteça, por isso que eu estou aqui, né? Mas a gente vive essa angústia nesse momento. E até eu tinha escrito aqui como conciliar, falar, estando numa congregação ex-igreja, como conciliar a necessidade de revitalização. Eu não ouço falar faz tempo do projeto de revitalização, onde acadêmicos de teologia iam, não tem ninguém, então vamos nomear a gente lá para ajudar o pastor, a pastora, para formar essa equipe inicial, porque não tem como formar a equipe. A questão que eu quero colocar é diferente delas, e eu acho que as duas colocaram uma questão preocupante e muito interessante, né? Mas eu quero focar aqui, e um dos últimos momentos aí você falou, né? Eu não cedo um evangelista porque ele vai me fazer falta, né? E não estaria aí concorrendo com a missão, o sucesso ministerial? Porque eu acho que um grande problema é a vaidade. A vaidade, eu estou vindo aí no segundo, né? Não vim no primeiro porque eu realmente não fiquei sabendo. Vim no segundo. Eu estou numa igreja que me dá uma plataforma confortável. Estou no Isabela Hendricks, sou da equipe pastoral, não sou titular, estou lá ajudando, mas estou muito interessado nesse negócio de plantar igreja, né? É negócio missionário, claro. Mas saí daquele trabalho, né? Ali da igreja local durante uma semana, para, entre aspas, estar no ócio, estar aqui pensando, refletindo, me envolvendo, Estou, né? Diz o Paulo que eu estou no caminho. Obrigado, Paulo. Então, assim, se a gente for olhar para a carreira, para o sucesso, aonde chegar, o que eu quero, qual igreja eu quero galgar, porque muitos pensam assim, infelizmente, e começa aqui, na formação, essa concorrência, que eu julgo como muito, como é que eu diria, me fugiu aqui, é desnecessária, mas é assim, é uma arrogância, né, da gente. Porque, seguindo o pressuposto de Paulo, ele fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas não fui eu que fiz crescer. Não foi Apolo que fez crescer. O crescimento veio de Deus. E a gente tem que crer. Eu acho que esse curso, ainda que com poucas inscrições, ele é uma semeadura importante, mas é uma semeadura de esperança. A gente crê que Deus vai dar o crescimento àqueles que se esforçarem, àqueles que... eu estou sendo criticado aí porque eu critico o lance do pagar o preço, né? Essa ideia aí que se tornou tão popular, né? Tudo que você tem que fazer, se você vai fazer um louvor bom, né? Na igreja, digamos assim, não, tem que pagar o preço antes. Eu estou insistindo, eu acho que a gente jejua, ora, se prepara para se dedicar a Deus, né? Então, eu vejo desse prisma. Mas a questão principal que eu trago, gostaria que você falasse, se puder, né? Como que tem sido analisada. Eu acho que a gente tem que ter uma autocrítica muito grande, mesmo, neste momento, porque nós não estamos bem, não. Como metodista, os maiores modelos, segundo Paulo, Pontes, acabou de falar aí, não, perguntou, é metodista? Não, não é metodista. E a gente está importando modelos, na maioria das vezes, não estou falando que a gente não vai olhar a nossa volta, né? E ver aquilo que foi estabelecido como uma boa prática, né? Desde o início do cristianismo, nós não temos um cristianismo uniforme. Nós temos vários cristianismos. O cristianismo judeu, o cristianismo que se comportou
missionariamente, que foi mais gentílico e tal. Nós temos ali. É só bater um papo com Paulo Garcia, ou relembrar as aulas dele, ou estar atento nas aulas dele, nós vamos perceber isso. Pelo menos ele que foi quem me instruiu. Eu acredito que continue, né? Então, é isso que eu queria colocar. Bom, eu agradeço a participação de vocês e a palavra das nossas duas irmãs. De fato, fica um desafio para nós metodistas pensarmos como que nós podemos, na estrutura que temos, construir mecanismos, estruturas de apoio, de equipes missionárias que possam apoiar igrejas que estão fragilizadas devido a vários processos históricos. Nós temos igrejas que estão em declínio hoje porque, como eu disse, participar daquela rota de migração, rotas comerciais, e hoje elas estão em cidades em que as pessoas estão saindo daquelas cidades para ir para outros espaços. Mas precisam revitalizadas, porque tem gente ali ainda, né? E eu diria que esse curso desafia-nos a pensar meios, caminhos, para podermos revitalizarmos essas igrejas, replantarmos outras em espaços diferentes, e até mesmo somar esforços para refundar essas igrejas, revitalizando elas. E penso que esse curso coloca esse desafio para nós, e é um pontapé para nós pensarmos possibilidades nessa perspectiva. O Gessimar também coloca questões que eu acho importantes. De fato, existem alguns processos de vaidades que atrapalham muito isso. E aí você colocou, enfatizou uma coisa importante, que assim, essa paixão missionária precisa estar presente no nosso meio, e eu penso que ele é aquilo que vai alinhar e vai estar nos ajudando a encontrar uns caminhos necessários nessa dinâmica toda de plantação de igrejas, que eu diria é um desafio que nós temos hoje, inclusive aprender, né, com outras experiências e boas experiências. Eu penso que, de fato, o tema da vaidade é um tema que nós vamos vencer, e que, inclusive, naquela perspectiva que eu falei de alguns ministérios autônomos, a equipe pode ajudar também a quebrar um pouco essa dinâmica toda. Ok? Agradeço a vocês pela participação, presença.